Boa noite, professor e colegas. No vídeo de hoje, apresento o resultado de uma pesquisa básica voltada para a prática profissional na carreira jurídica da advocacia, com foco nos desafios éticos encontrados no nosso cotidiano. Para isso, consultei o Código de Ética e Disciplina da OAB, conversei com alguns advogados atuantes, conversamos no caso, e analisei matérias recentes de jornais que tratam de condutas antiéticas na profissão. O objetivo principal é mostrar como deveria ser segundo as normas éticas e como as coisas realmente são, como as coisas realmente acontecem no exercício. Para a gente iniciar aqui contextualizando um pouco, a advocacia é uma das carreiras mais tradicionais do direito. O advogado ele tem um papel essencial na administração da justiça, como garante o artigo 133 da Constituição. Porém, exatamente por atuar tão próximo dos conflitos humanos e patrimoniais, é uma profissão altamente vulnerável a dilemas éticos. O Código de Ética da OAB estabelece alguns princípios fundamentais e os principais são a independência profissional, o sigilo profissional, lealdade e boa-fé com o cliente, né? A lealdade e boa-fé ela está em todo o cenário do mundo, não só no Código de Ética da OAB, proibição de captação irregular de clientes, vedação a promessas de resultados, né? É bom a gente deixar sempre isso bem claro aos nossos clientes, a transparência na hora de cobrar os honorários, o combate ao conflito de interesses e o dever de urbanidade, respeito e honestidade. Esses são os pilares do que realmente deveria ser. Agora vamos falar um pouco sobre os problemas éticos mais comuns dentro da advocacia. Um dos principais é a forma de captação de clientes, né? Que a maneira correta a ser adotada é o cliente realmente chegar no advogado, algum advogado de confiança, ou através de alguma indicação, ou através de uma publicidade que tenha algo informativo. E sempre de forma passiva, né? O cliente chegar até o advogado e nunca o advogado chegar abordando o cliente, oferecendo alguma causa ganha, ou fazendo panfletagem, abordando familiares de vítimas em delegacias, hospitais, ou então usando das redes sociais, trazendo uma ideia de vitória certa, prometer uma vitória em certas demandas, o que tudo isso é expressamente proibido. Então a gente vê essa diferença, né, do o que deveria ser feito e como infelizmente ainda acontece atualmente. Outro ponto muito importante é a questão da promessa de resultados, né? O advogado deve sempre explicar os riscos e as incertezas inerentes a qualquer processo judicial, a qualquer demanda que ele vai entrar com o cliente, mas infelizmente atualmente alguns advogados chegam prometendo uma vitória de algo que ele não tem esse controle, né? E naquela intenção de um fechamento de contrato, de fechar a demanda ali com o cliente, ele traz uma abordagem como se aquilo fosse certo, a vitória está certa, e acaba causando uma ilusão nos clientes, e isso é totalmente proibido também, e infelizmente acontece. Outro ponto de extrema importância também é a questão do sigilo profissional, né? Deveriam ser de segredo absoluto sobre qualquer informação de cliente e dos processos, e infelizmente é mais comum do que parece que advogados comentem detalhes sensíveis de processos em grupos de WhatsApp, e usam informações confidenciais daquele cliente para fazer uma autopromoção, né? E por último, mas não menos importante, a questão de conflitos de interesses, né? O profissional deve se recusar a atuar quando há um risco de prejudicar uma das partes, né? Mas, às vezes, alguns advogados, pensando apenas no lucro a partir daquela demanda, aceitam as causas
envolvendo pessoas ligadas à mesma família, empresas da mesma família, ou acabam atuando em lados opostos de disputas antigas e comprometendo totalmente a sua imparcialidade, né? Um dos entrevistados resumiu bem a situação quando mencionou que muitos profissionais sabem o que o código determina, mas acabam cedendo à pressão do mercado e ao observar os padrões de comportamento antiéticos de seus colegas de trabalho, que vêm sendo muito repetidos, acabam cedendo a essa pressão e seguindo por esse caminho fora do que o que deveria ser, né, e o que o código determina. E o desafio é quebrar esse ciclo vicioso, né? As infrações de ética podem gerar censura, advertência e até mesmo a suspensão dos direitos da OAB, dependendo da gravidade. E além dessas punições formais, podem gerar má reputação, maior prejuízo para o advogado e sua credibilidade no mercado. Uma das formas de reduzir essas violações de ética é fundamental fortalecer isso desde a faculdade, com campanhas, ensinamentos do Código de Ética para esses jovens advogados que estão sendo formados. E ampliar também isso na implementação da OAB, já com os advogados que têm anos de experiência, porque é preciso incentivar essa empatia, essa ética desde o começo, para que quando estiver no mercado de trabalho, a ética seja exercida de forma igualitária, para que não seja injusto em uns advogados ser aplicado, em outros não. Portanto, assim, para compreender a diferença entre o que deveria ser e do que está sendo aplicado, é essencial que seja seguido na advocacia uma responsabilidade, a ética da advocacia, do direito que a gente aprende até para cursar a própria OAB, porque lá a gente precisa aplicar os nossos conhecimentos. E a ética não é só um acessório da profissão, é a base e a intenção delas, principalmente no direito, que a gente lida com tantas vidas, com tantos tipos de vida, com tantos tipos de pleito e até mesmo na forma de prospectar clientes. Essa ética é a base na forma de lidar com clientes, na forma que a gente vai lidar com a nossa profissão. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham compreendido como é a ética na advocacia.